Bom dia. Vamos falar mais um pouquinho sobre saúde e cirurgia plástica. Agora a gente vai sempre tentar acrescentar algum tema ligado à longevidade, qualidade de vida e envelhecimento saudável, porque esse é um tema que vem me interessando bastante e no qual eu venho me aprofundando nos estudos cada dia mais. Então, aos poucos eu vou dividir essas experiências com vocês. Hoje, especificamente, eu vou atender ao pedido de algumas das minhas seguidoras que me pediram para falar um pouquinho de lipedema, porque eu nunca toquei nesse assunto e hoje é o tema do momento, né? Então, todo mundo fala sobre lipedema. Toda página de cirurgia plástica fala sobre lipedema, como se o lipedema fosse uma grande novidade. Por que eu não toquei no assunto até agora? Porque não é uma grande novidade. Lipedema é uma patologia ou uma disfunção descrita há bem mais de 40 anos. Né? Então, o lipedema se caracteriza por um acúmulo de gordura em determinadas regiões do corpo, né? Mais especificamente no corpo feminino, no corpo da mulher, mais precisamente ainda em quadril, coxas, membros inferiores e braços. E esse acúmulo de gordura ele é bastante mais resistente que o normal, porque ele carrega consigo uma alteração inflamatória muito importante. Então, é uma gordura muito mais difícil de se perder, sim. O controle é mais difícil. A recuperação dessa gordura após o emagrecimento é muito rápida também, se a paciente voltar a engordar. Mas não existe uma novidade no que se trata em relação à cirurgia para o lipedema. A cirurgia é basicamente a mesma. O que nós fazemos, o que nós conseguimos em termos cirúrgicos, é uma lipoaspiração em toda essa região. E para fazer desorganizar esse processo inflamatório, para que a paciente tenha, na recuperação, na evolução do processo cicatricial, uma nova forma de organização desse tecido gorduroso, desde que ela respeite algumas condições de hábitos de vida que precisam ser muito bem observadas. Então, o que tem de novidade em relação ao lipedema é que hoje nós conseguimos entender, nós conhecemos os mecanismos que levam a essa alteração. Como tudo em medicina, a partir do momento que nós conseguimos compreender os motivos e como a doença se desenvolve, ou seja, se você conhece a fisiologia e a fisiopatogenia de uma doença, é o primeiro passo que se dá para conhecer os melhores tratamentos, a melhor maneira de se curar. Se você conhece a causa, você conhece como se tratar aquilo. E o lipedema é algo que a paciente traz com ela desde que nasceu. A expressão do lipedema nada mais é do que uma expressão genômica, ela traz aquilo dentro dos seus genes. Mas isso não é uma certeza absoluta de que ela vá desenvolver ou que ela não tenha como melhorar essa alteração. Então, como todas as alterações genéticas, elas vão se manifestar a partir do momento que o seu comportamento de vida acionarem aquele determinado gene ou acionarem aquela determinada proteína para que aquela expressão genética se transforme em algo físico. Então é possível controlar sim, mas não é a cirurgia que controla. A cirurgia ela é apenas um acelerador nesse processo de se diminuir muito o dano, minimizar muito o dano. Você diminui extremamente o problema porque tira aquele grande acúmulo de gordura localizada nas regiões que incomodam a paciente e dá a essa paciente
a possibilidade de uma reorganização tecidual, desde que ela adote medidas de comportamento que vão fazer com que aquela expressão gênica não se manifeste novamente. E que comportamento é esse? Por incrível que pareça, é o mesmo comportamento que a gente tem que ter em relação a quase tudo na vida se nós quisermos ter saúde. Então, uma alimentação extremamente controlada, equilibrada, sem ultraprocessados, sem gorduras e açúcares em excesso, né? Controle da hidratação. Então, esse paciente precisa tomar bastante líquido e tem que ter atividade física regular. E diria que para essas pacientes especificamente, regular e pesada. Essa paciente não vai resolver o problema dela fazendo caminhada no calçadão. Ela tem que puxar ferro e puxar ferro com vontade, ela tem que fazer musculação. Então, o que me preocupa em relação à abordagem do lipedema hoje é que se coloca a paciente como uma vítima do problema e como se ela não tivesse condição de cuidar desse problema de forma autogerenciável. E ela pode, desde que ela adote com firmeza atitudes que façam com que esse lipedema não se manifeste novamente. Então, o controle de peso para essa paciente é algo extremamente rigoroso e importante. Primeiro vacilo que ela der, ela vai ganhar peso e a gordura vai se localizar exatamente nos mesmos lugares de antes, exatamente da mesma forma que antes. Então, o que eu tento colocar para as minhas pacientes é que a cirurgia não mudou tanto. A cirurgia ainda é a mesma, com um detalhe: hoje nós temos tecnologia como o laser específico, um laser com onda de comprimento específico para a gordura, que vai nos auxiliar muito, principalmente nos casos da lipoaspiração do lipedema, porque ele causa um menor trauma e ele vai atuar, ele vai modular o processo inflamatório local. Como a base do problema é inflamação, se eu tenho alguma tecnologia que consegue minimizar a inflamação, isso é muito positivo. Mas, novamente, isso não vai alterar aquilo que está escrito no DNA dessa paciente. A única possibilidade que ela tem de modular a expressão genética dela é com atitude, é com decisão, é com comportamento de vida saudável. E isso é dito muito pouco em todas as páginas que eu, pelo menos as que eu vejo. Então, a cirurgia, pelo menos no meu ponto de vista, é a parte menos importante do tratamento do lipedema. A fisioterapia e a nutrição são muito mais significativas do que a cirurgia, porque é possível tratar e controlar o lipedema com nutrição, fisioterapia e atividade física pesada. E não é possível tratar o lipedema só com cirurgia. Então a cirurgia isoladamente vai servir de muito pouco. Eu sei que isso pode parecer muito estranho vindo de um cirurgião plástico, mas é a verdade. Não adianta vender cirurgia em cima de mentira. Então, isso precisa ser dito para essas pacientes. Porque o que eu percebo no consultório é que elas chegam esperando da cirurgia uma solução mágica e muitas das vezes sem o comprometimento de mudança de hábito. E na maioria das vezes eu me nego a operar essas pacientes por conta disso. Porque se eu as operá-las e elas não mudarem seus hábitos, em menos de 6 meses o problema vai estar de volta. E automaticamente essa paciente vai procurar um culpado. Quem vocês acham que vai receber a culpa pela volta do problema? Porque se ela não assumiu a responsabilidade pela saúde dela, ela não vai assumir a responsabilidade por ter engordado novamente. Esse é o meu ponto de vista. Então, opero o lipedema, não vejo problema nenhum nisso, mas desde que a paciente se comprometa com o resultado dela. E isso vale para quase todas as cirurgias, né? Mas no lipedema, essa paciente tem uma alteração genética
que compromete o resultado a longo prazo, caso ela não se comprometa com o gerenciamento da própria saúde. Então, esse é o ponto que eu gostaria de deixar dessa nossa conversa. Você que tem lipedema, eu sei que é mais difícil, eu sei que é complicado, você já tentou muitas vezes, mas se você fizer uma autorreflexão, se pergunte por quanto tempo você realmente tentou. Porque se não é fácil, esse é mais um motivo para tentar muito mais, para fazer muito mais. Porque ninguém vai te dar a coxa bonita que você quer ter, lisinha. Ninguém vai fazer isso por você. Você não vai comprar isso em lugar nenhum, em nenhuma clínica. Nenhum cirurgião vai te entregar isso. Mas você pode se dar de presente um corpo com muito mais qualidade e muito mais harmonia. Então fica essa reflexão. Será que você realmente quer fazer ou você quer só receber isso de mãos dadas?